A Bayer inaugurou em São Paulo, no dia 15 de outubro, a mais moderna fábrica de efervescentes da América Latina. Foi o principal acontecimento de 1993 para a Bayer S.A. Construída junto à matriz da companhia no bairro de Socorro, a nova unidade emprega a mais avançada tecnologia de produção e de proteção ao meio ambiente. Estiveram presentes na inauguração representantes da imprensa, dos meios empresariais e da diretoria da Bayer AG, além de diretores e membros do Conselho da Bayer S.A. E o convidado de honra foi o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Na abertura da solenidade, o diretor-presidente da Bayer, Helgi Reimelt, revelou que foram investidos 10 milhões de dólares na fábrica de efervescentes, que vai atender o mercado interno e a América Latina, em especial o Mercosul. Reimelt lembrou que a Bayer está no Brasil há quase 100 anos e que dentro de seu programa de qualidade total, a empresa assumiu o compromisso de sempre trazer ao país a tecnologia mais atual. O gerente da área industrial, Rodolfo Buch, destacou os grandes números da nova unidade. Manipulação de 1.300 toneladas de matérias-primas por ano e capacidade para produzir anualmente até 300 milhões de comprimidos e 50 milhões de envelopes de granulado efervescente, tais como analgésicos, antiácidos e vitaminas. O prefeito Paulo Maluf elogiou o empreendimento e destacou a importância do capital estrangeiro para o desenvolvimento brasileiro. Além disso, bem-humorado, revelou que cultiva o hábito de tomar uma aspirina por dia para proteger a saúde do coração. Para provar, tirou do bolso um comprimido que exibiu a todos. De maneira que tomar aspirina, 1 miligrama por dia por quilo de peso, é muito bom para a saúde, está provado. O prefeito Paulo Maluf e o presidente do Conselho Geral da Bayer, Nestor Jost, cortaram a fita inaugural. Em seguida, deram partida aos equipamentos da nova fábrica, que assim entrou oficialmente em operação. No encerramento da visita, o prefeito Paulo Maluf conversou com os jornalistas. O prefeito de uma cidade como São Paulo tem muita dor de cabeça, né? A inauguração de uma fábrica como essa dá uma aliviada. Qual o significado para São Paulo, prefeito? Bom, a inauguração de uma fábrica de aspirina cura dor de cabeça. Mas é importante que uma fábrica nova seja inaugurada em São Paulo porque dá mais emprego, gera mais salário, gera mais riqueza e paga mais imposto. Portanto, bem-vindas às indústrias como essa, não poluentes e que venham se instalar dentro do município de São Paulo. Nosso noticiário especial continua agora com a apresentação da entrevista coletiva realizada dia 25 de novembro último na Alemanha. Aos poucos, os convidados vão ocupando a sala Leverkusen, no novo centro de comunicação da Bayer. Todos os membros da diretoria executiva e mais de 100 jornalistas alemães e estrangeiros estão presentes. 11 horas. O presidente mundial, Dr. Schneider, inicia o discurso resumindo o desenvolvimento dos negócios nos últimos 9 meses. Am Anfang steht das Referat des Vorstandsvorsitzenden über die Geschäftsentwicklung der ersten 9 Monate. Dr. Schneider beginnt mit einem Überblick. A atual situação econômica em que se encontra a Alemanha nos remete ao clima sóbrio e austero do inverno. Estamos ainda muito longe de uma recuperação conjuntural. O movimento de vendas do Grupo Bayer registrou no terceiro trimestre, em comparação com 1992, uma queda de 733 milhões de marcos alemães, ou 2,3% menor do que o esperado, tendo baixado para 31 bilhões de marcos alemães. Verificamos um aumento nas vendas no mercado externo, ao passo que nas vendas internas houve um forte recuo, da ordem de 13%. O lucro apurado no grupo antes do imposto de renda foi de 1 bilhão e 800 milhões de marcos alemães, registrando uma queda de 422 milhões de marcos alemães, sendo 19% menor que o previsto. Das entspricht einem Rückgang von 19%. Dr. Schneider atribui esta situação à atual conjuntura, sobretudo nos setores de produtos químicos,
Há contínua pressão nos preços, há uma disputa mais acirrada com a concorrência e as variações cambiais desfavoráveis. Por outro lado, o esquema de contenção de gastos e de racionalização tem apresentado excelentes resultados. Sem essas medidas, a queda do resultado teria sido muito mais acentuada. Esta política permitiu que conseguíssemos reduzir, até setembro, os custos na ordem de 3/4 de bilhão de marcos alemães. O ponto de equilíbrio diminuiu sensivelmente, e assim contamos com resultados crescentes acima da média, habilitando-nos para o caso de uma recuperação conjuntural. Bei einer konjunkturellen Erholung mit überproportional steigenden Ergebnissen rechnen. Segundo o Dr. Schneider, no momento tratam-se apenas de perspectivas para o futuro. Ainda não se pode detectar nenhuma mudança. Observando a situação mundial, ele constatou que não se trata de uma crise econômica de âmbito global. A Europa e principalmente a Alemanha são as principais atingidas. Em contrapartida, as controladas e coligadas da Bayer, da América e do Extremo Oriente apontaram resultados muito favoráveis. Neste contexto, Dr. Schneider citou um acordo básico feito com o governo chinês em Pequim. Temos planos de, nos próximos anos, investir na China aproximadamente 300 milhões de marcos alemães. Voltando às vendas, a evolução das operações comerciais nos diversos setores é bastante diferenciada. Muitos apresentam quedas nas vendas. O setor agrícola manteve-se quase constante. Somente o setor saúde apresentou resultados positivos, levando a um crescimento de 5%, principalmente devido ao grande volume de vendas no exterior. As atividades comerciais nos setores de plásticos, borracha, poliuretanos e matéria-prima para lacas e vernizes sofreram principalmente devido à frágil condição financeira da clientela do ramo automobilístico na Europa. Ao mesmo tempo, continuou a pressão dos preços. Assim, na área de materiais sintéticos, apresentamos atualmente um saldo negativo, apesar da tendência positiva verificada na América do Norte. Quanto aos problemas de nossa produção de fibras Dralon em Dormagen, principalmente relacionados aos elevados custos operacionais, pretendemos solucioná-los através de um programa de racionalização mais abrangente e pela concentração da produção em uma empresa. E, finalmente, por meio da transferência de nossa produção deficitária de fibras para uma sociedade autônoma. Com isso, deverão ser atingidos custos competitivos. No entanto, isto só será possível com concessões salariais da parte dos colaboradores, pois é somente assim que se poderá manter os cerca de 700 postos de trabalho e a produção. Sobre essa questão, já entramos em acordo com a comissão de fábrica. Em relação aos setores químicos, Dr. Schneider constatou que... Mas podemos constatar, sobretudo, que a redução dos custos está se refletindo precisamente nesses setores comerciais. E para que fique registrado, fazemos constar que, apesar das perdas verificadas, os 3 setores de produtos químicos estão apresentando resultados positivos no total. Também estamos investindo em larga escala em equipamentos e criando, assim, um potencial adicional de crescimento. Além disso, estamos desenvolvendo novos processos e produtos, além de aprimorar os já existentes. Destinamos uma verba de mais de 700 milhões de marcos para pesquisa e desenvolvimento nos 3 setores químicos. Penso que isso é uma prova de que também apostamos no futuro desses setores. No entanto, consideramos que o setor de saúde é o que continua oferecendo melhores oportunidades. Em virtude da lei sobre a estrutura do sistema de saúde, deixamos de faturar na Alemanha mais de 100 milhões de marcos em vendas nos 9 primeiros meses do ano. Igualmente dramática foi a queda dos rendimentos. Em relação ao exercício anterior, o resultado caiu pela metade. Aqui foram feitos comentários relevantes em relação ao ministro da Saúde. Esperamos ansiosamente que o ministro cumpra suas promessas, pois ninguém sairia ganhando se as caixas de assistência médica estiverem saneadas, mas a indústria farmacêutica voltada para a pesquisa estiver vulnerável. Já temos problemas setoriais suficientes na Alemanha. Dr. Schneider comentou com satisfação que, embora tenha havido uma sensível queda nos negócios do setor farmacêutico alemão, adicionada aos prejuízos cambiais na Europa, houve uma compensação. Um forte crescimento das vendas na América do Norte e no setor de automedicação.
Aliás, pudemos constatar que houve uma atenuação na queda dos resultados no terceiro trimestre, em virtude do rigoroso controle de custos, bem como dos efeitos positivos oriundos de nossos negócios fora da Europa, em comparação com os 2 primeiros trimestres. Uma tendência que continuou até o mês de outubro. No momento, a Bayer parte do pressuposto que no exercício de 1994 poderá atingir uma estabilização na evolução dos seus resultados. Para tanto, é necessário que se continue de forma consequente o processo de racionalização e reestruturação já empreendido, uma vez que na Alemanha não se espera por parte dos políticos qualquer apoio nesse sentido. No ano corrente, tivemos que demitir 3.200 funcionários no Grupo Bayer. Também em 1994, uma redução de 1.500 funcionários no quadro da Bayer AG será inevitável. Porém, estas medidas não se restringem de modo algum à eliminação de postos de trabalho. Como já foi dito anteriormente, iremos aprimorar nossa estrutura gerencial. Nesse sentido, serão extintos 3 níveis hierárquicos tidos como supérfluos. Para uma melhor utilização dos potenciais sinergéticos, faremos fusões dos setores de automedicação e produtos de consumo, e também dos setores de química orgânica, pigmentos e cerâmica. Ao mesmo tempo, daremos continuidade aos investimentos futuros que permanecerão em alto nível. Aplicamos em 1993 aproximadamente 3 bilhões e 100 milhões de marcos alemães em ativos fixos, e 3 bilhões e 200 milhões de marcos alemães em pesquisa e desenvolvimento, montantes estes previstos também para 1994. Dr. Schneider encerra a palestra dizendo o seguinte: Minhas senhoras e senhores, penso que os números falam por si só. Estamos vivendo tempos difíceis, e mesmo nós, da Bayer, não podemos transformar o outono em primavera. Mas a primavera virá, com certeza.